Sermões para Quaresma e Páscoa. São João Maria Vianney. Domingo de Ramos. O ímpio está preso com suas próprias iniquidades. Ide à aldeia que está defronte. Encontrareis uma jumenta amarrada. Mateus 21, 2. Querendo entrar em Jerusalém neste domingo, para ser reconhecido como o verdadeiro Messias prometido pelos profetas e enviado por Deus para salvar o mundo, nosso divino Salvador disse a seus discípulos que fossem a certo lugar onde encontrariam uma jumenta amarrada e que a desamarrassem e trouxessem. São Boaventura explica essas palavras dizendo que a jumenta amarrada é figura do pecador, segundo o que diz o sábio, que o ímpio está preso com suas próprias iniquidades e padece enredado nos laços do pecado. Assim como Jesus Cristo não podia sentar-se sobre aquela jumenta sem que antes a desatasse, tampouco pode habitar em uma alma atada em suas culpas. Se alguma vez, pois, queridos ouvintes, achar-se entre vós alguma alma atada com um mau hábito, ouvi o Senhor que disse neste dia: sacode de teu pescoço o jugo, ó escrava de Sião. Que quer dizer, filha minha, retira esta corrente de pecados que te faz viver escrava do demônio, e desata antes que o mau hábito tome tal força sobre ti, que te faça ser moralmente impossível emendar-te mais adiante, e te conduza à eterna perdição. Por isso quero nesta manhã demonstrar em 3 pontos os grandes danos que o mau hábito carrega consigo. Ponto 1. Obceca a mente. Ponto 2. Endurece o coração. Ponto 3. Debilita as forças. Ponto 1. O mau hábito obceca a mente. Primeiro, Santo Agostinho, sobre os que contraíram maus hábitos, escreve que o mesmo costume não permite que vejam como se comportam mal. O mau hábito obceca de tal modo os pecadores que nem veem o mal que praticam, nem a ruína que isso lhes causa, pelo que vivem obcecados, como se não houvesse Deus, nem paraíso, nem inferno, nem eternidade. Os pecados, diz o mesmo santo, quando se tornam habituais, parecem pequenos ou desprezíveis aos pecadores, por mais horrendos que sejam. Portanto, como sua alma poderá se manter longe deles, quando não conhece mais sua feiura, nem percebe o mal que eles causam? Segundo, São Jerônimo diz que quem está acostumado a pecar, nem mesmo vergonha tem de fazê-lo. Fazer o mal, naturalmente, carrega consigo um certo rubor, mas o mau hábito, até mesmo a vergonha, nos faz perder. São Pedro compara aquele que adquiriu o hábito de pecar a uma porca lavada que chafurda na lama. O mesmo lodo cega seus olhos e pela mesma razão acontece que, em vez de ficar triste e envergonhado de seus crimes, o tolo os comete como uma brincadeira. E até mesmo algumas vezes ele se alegra com o mal que cometeu. Por isso os santos pedem continuamente a Deus que os ilumine, porque sabem que sem a luz de Deus, qualquer um pode se tornar o mais ímpio do mundo. Como então tantos cristãos que sabem pela fé que existe o inferno e um Deus justo que não pode deixar de perseguir o pecado, continuam a viver nele até a morte e se condenam? Eles foram cegados por sua própria malícia e por isso estão perdidos. Terceiro, em Jó, disse que os ossos do pecador habitual ficarão impregnados de vícios. Todo pecado produz uma certa cegueira no espírito, e quando os pecados são aumentados pelo mau hábito, a cegueira aumenta com eles. Em um copo cheio de terra, a luz do sol não pode entrar. Em um coração cheio de vícios, a luz de Deus não pode entrar para fazer conhecer ao pecador o precipício em que vai cair. O pecador obstinado no mau hábito, privado da luz divina, caminha de pecado em pecado sem pensar em emenda. É por isso que é dito que os pecadores andam por todos os lados. Esses desgraçados caem no abismo escuro dos maus hábitos. Eles não pensam em nada além do pecado. Eles falam apenas de pecados e não conhecem sua fealdade. No final, tornam-se bestas destituídas de razão e não procuram nem desejam outra coisa senão o que lhes agrada.
Assim diz o sábio: o ímpio não presta mais atenção quando cai no abismo dos pecados. Provérbios 18:3. São João Crisóstomo aplica esta passagem ao pecador habitual que, encerrado naquele abismo de escuridão, despreza a palavra divina, as inspirações de Deus, as correções, as censuras e o próprio Deus, tornando-se um infeliz em um urubu voraz que se alimenta do cadáver frio que tem entre as suas garras, quer antes ser morto pelos caçadores do que deixar sua presa. Quarto, tremamos, meus irmãos, como Davi estremeceu quando disse: não me deixeis submergir nas muitas águas, nem me devore o abismo, nem se feche sobre mim a boca do poço. Quando alguém cai em um poço, ele tem uma chance de sair enquanto sua boca está aberta. Se sua boca está fechada, estará perdido. É a mesma coisa quando o pecador caiu no mau hábito. A boca do poço vai se fechando na medida em que os pecados crescem e se acaba de fechar, deixando-o abandonado por Deus para sempre. Então, pecador, se você tem o hábito de rescindir suas quedas em qualquer pecado, procure sair rapidamente daquele poço infernal antes que sua boca se feche, antes que Deus lhe negue suas inspirações divinas e lhe abandone. Porque se ele te deixar, você será condenado para sempre sem remédio. Ponto 2. O mau hábito endurece o coração. 5. O mau hábito não somente cega a mente, mas também endurece o coração do pecador. O mau hábito endurece o coração como uma pedra, e em vez de ser tocado com inspirações divinas, com sermões, com a memória do juízo, das penas que sofreram os condenados e da paixão de Jesus Cristo, torna-se cada dia mais endurecido e se aperta como a bigorna de um ferreiro, golpeada com um martelo. Santo Agostinho disse: seu coração endurece contra a chuva celestial da graça, para que não possa produzir fruto com ela. As inspirações divinas, o remorso da consciência, os terrores da justiça de Deus, são todos chuvas de graça celestial. Mas o pecador habitual, em vez de ser o fruto desses benefícios divinos, chorando as iniquidades cometidas e reparadas, continua a pecar. Seu coração torna-se mais duro, dando sinais da certeza de sua danação, como disse Santo Tomás Villanueva: Induratio danationis indicum. Porque uma vez perdida a luz e endurecendo o coração, o resultado é que o pecador vive obstinado até a morte, seguindo o terrível anúncio do Espírito Santo. O coração empedernido acabará por ser infeliz. Quem ama o perigo, nele perecerá. 6. De que servem as confissões, quando pouco depois de confessar, o pecador volta aos mesmos pecados que confessou? Santo Agostinho diz: aquele que bate no peito e não se corrige, agarrou-se ao pecado e não o abandona. Quando você bate no peito prostrado diante do confessor, e então não se corrige, nem evita a ocasião, então você não abandona o pecado, diz o santo, mas se apega mais ainda para perseverar nele. Esta é a vida do infeliz de quem peca habitualmente. Sempre confessam, mas sempre pecam. Eles sempre chafurdam no abismo do pecado e, se às vezes se abstêm de pecar por um curto período, na primeira ocasião eles retornam novamente ao pecado, como animais imundos que com grande prazer chafurdam os pântanos mais sujos e mais asquerosos. 7. Mas não, diz aquele jovem, quero fazer as pazes mais tarde e me entregar verdadeiramente a Deus. Mas se o mau hábito se apoderou de você, como vai se consertar? O Espírito Santo diz que o caminho do pecado que o jovem começou a trilhar desde o início, o mesmo continuará também na velhice. Aqueles que estão acostumados a qualquer vício, vemos cometer os mesmos pecados que cometiam antes, mesmo na proximidade da morte. Refere um escritor que, tendo sido condenado à forca um homem blasfemo, ele prorrompeu em uma blasfêmia quando sentiu a corda apertar-lhe o pescoço e logo morreu. 8. Deus usa de misericórdia com quem quer e endurece ou abandona em seu pecado ao que quer, disse São Paulo. Deus usa de misericórdia até certo ponto e depois endurece o coração do pecador. Mas como endurece? Santo Agostinho explica assim:
A dureza de Deus consiste em que não quer usar de misericórdia. Não quer dizer que o Senhor endureça o pecador acostumado a pecar. Em vez disso, nega-lhe o auxílio da graça, como castigo pela ingratidão que demonstrou aos benefícios divinos, e assim endurece seu coração como se fosse de pedra. Ou seja, Deus não endurece o coração, inspirando nele malícia, mas negando-lhe a misericórdia, a graça efetiva para se converter. Ele faz o que o sol faz, que endurece a água e transforma em gelo, afastando-se da terra. 9. São Bernardo diz que a dureza, que é a obstinação do coração, não se forma de uma só vez, mas aos poucos, até que se torne tão dura que não ceda às ameaças divinas e as correções a tornam ainda mais dura. Nos mal habituados, acontece o que Davi diz: ao estrondo da tua ameaça, ó Deus de Jacó, ficaram inertes. Os terremotos, os raios que caem, as mortes repentinas que acontecem, não despertam o pecador endurecido. Em vez de acordá-lo e abrir seus olhos para conhecer seu estado miserável, esses eventos parecem aumentar sua letargia mortal, na qual estão mergulhados em sua ruína. Ponto 3. O mau hábito debilita as forças. 10. O santo Jó diz: ele me dilacerou com feridas sobre feridas, como um gigante se atirou sobre mim. Interpretando esse texto, São Gregório procede da seguinte maneira: se alguém é atacado por seu inimigo, ele não é normalmente incapaz de se defender no primeiro ferimento que recebe. Mas se mais tarde receber um segundo e terceiro ferimentos, perde suas forças de tal forma que finalmente está morto. O pecado faz o mesmo. Na primeira e na segunda vez que a alma é ferida, ela ainda tem alguma força para resistir com a graça divina. Porém, se continua a pecar depois, o pecado torna-se habitual, e qual gigante se lança sobre ele, de modo que a alma não tenha mais forças para resistir. Disse São Bernardo que o pecador habitual é semelhante a quem cai no chão, sob um grande penhasco, e não tem forças para resistir. Por isso será difícil levantar-se. 11. Santo Tomás de Villanueva disse que a alma privada da graça de Deus não pode viver muito sem cometer novos pecados. E São Gregório, falando sobre as palavras de Davi, diz: veja como é fácil ao menor sopro do vento, por mais leve que seja, mover uma palha, pois da mesma forma é aquele pecador que resistiu por algum tempo antes de contrair o hábito de pecar. Cede à menor tentação do pecado e volta a ceder uma e muitas vezes, desde que contraiu o mal. Pecadores acostumados ao pecado são tão fracos para resistir aos ataques do diabo, de acordo com São João Crisóstomo, que talvez sejam compelidos a pecar contra a sua vontade, levados pela força do hábito. Com efeito, porque, como diz Santo Agostinho, o mau hábito acaba por se transformar em certa necessidade de pecar. 12. São Bernardino de Sena acrescenta que aquele mau hábito torna-se natureza. Por isso, assim como o homem precisa respirar, parece que pecadores acostumados a pecar também precisam pecar, de forma que eles são escravos de sua paixão. São Bernardino chama esses moinhos de vento que ficam girando a roda, mesmo quando não há trigo para moer. Isso significa que eles continuam a pecar, pelo menos com seus pensamentos, mesmo quando não têm ocasião de pecar. Depois que os infelizes perderam a ajuda divina, diz São João Crisóstomo, eles não fazem mais o que querem, mas o que o diabo quer. 13. Ouviu o que aconteceu em uma certa cidade na Itália, segundo diz um autor, em confirmação do que acabo de dizer. Acostumado um jovem a um vício habitual, ele continuou a viver em seu pecado, apesar de Deus o ter chamado muitas vezes para que mudasse de vida, e alguns piedosos varãos o admoestassem da mesma forma. O Senhor lhe fez ver um dia sua irmã repentinamente morta. Então ele temeu por algum tempo, mas assim que sua irmã foi enterrada, ele esqueceu a lição e voltou a render-se ao seu antigo vício. 2 meses depois da morte de sua irmã, ele mesmo adoeceu com uma febre lenta que o consumia.
Então pediu uma confissão e se confessou. Apesar disso, um dia ele gritou: Ai de mim! Quão tarde eu conheço o rigor da justiça divina. Em seguida, voltando-se para o médico, disse: Sim, doutor, não me atormente mais com remédios, porque minhas doenças são incuráveis, e sei certamente do que morro. E então, voltando-se para aqueles que estavam ao seu redor, ele falou assim: Saibam que assim como não há remédio para a vida deste meu corpo, tampouco existe para a vida da minha pobre alma. Uma morte eterna me espera. Deus me abandonou, e eu o conheço na dureza do meu coração. Alguns amigos piedosos o exortaram a confiar na misericórdia de Deus, mas ele apenas lhes deu esta resposta: Deus me abandonou. O escritor desta narração diz que quando estava sozinho com aquele jovem, disse-lhe: Vamos, anime-se, invoque a Deus e receba o viático. Mas ele respondeu: Meu amigo, fala com uma pedra. A confissão que acabei de fazer foi nula e sem dor. Não quero confessor, não quero sacramentos, não quero receber o viático, porque tudo isso serviria somente para fazer minha miserável ruína ainda mais miserável. Então o deixou desconsolado. Voltando depois para visitá-lo, seus parentes lhe disseram que expirara aquela noite sem ter qualquer sacerdote para assisti-lo. E também lhe disseram que uivos terríveis haviam sido ouvidos próximo ao quarto do jovem defunto. 14. Esse é o fim que têm os pecadores que ficam em paz com seus pecados. Caros ouvintes, se algum de vós tendes a desgraça de ter contraído algum mau hábito de pecar, peço-vos, por causa das feridas de Jesus Cristo, que façais logo, que possível, uma confissão geral, porque dificilmente poderão ter sido boas as confissões feitas anteriormente. Saias rapidamente do cativeiro do demônio. Ouvi o que o Espírito Santo diz. Não dê seus anos floridos a um inimigo cruel. Se quereis servirdes a um tirano tão cruel como o diabo, inimigo dos pecadores, inclinados ao pecado, que os faz passar uma vida infeliz na terra, para fazê-los passar depois outra vida ainda mais infeliz no inferno por toda a eternidade? Quando Jesus Cristo, ressuscitado Lázaro, disse em voz baixa: Lázaro, saia desta tumba. Saiam desta cova de pecado, pecadores, eu digo a vocês em nome de Deus. Saia rapidamente, pois você tem passado a chafurdar nela a maior parte de seus tempos, como se você fosse um bruto, e não criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Volte para o Senhor que te chama como Pai amoroso, e está disposto a te abraçar, se pedirdes perdão pelas tuas faltas. Temei que esta seja a última vez que Deus te chama. E se não atenderes a sua voz, podes condená-lo sem remédio para sempre. Meditação para o Domingo de Ramos. Santo Afonso Maria de Ligório. Eis que o teu rei aí vem a ti, cheio de mansidão, montado sobre uma jumente e uma jumentinha, filho do que está sob o jugo. Mateus 21, 5. 1. Estando próximo o tempo da paixão, o nosso Redentor parte de Betânia para fazer sua entrada em Jerusalém. Contemplemos a humildade de Jesus Cristo, que, sendo o Rei do céu, quer entrar naquela cidade montado numa jumenta. Ó Jerusalém, eis que o teu rei aí vem humilde e manso. Não temas que ele venha para reinar sobre ti ou apossar-se das tuas riquezas, porquanto vem a ti, cheio de amor e piedade para te salvar e dar-te a vida pela sua morte. Entretanto, os habitantes da cidade, que havia tempos o veneravam por causa de seus milagres, foram-lhe ao encontro. Uns estenderam seus mantos na estrada por onde passava. Outros juncaram o caminho em honra a Jesus com ramos de árvores. Oh, quem teria dito que o mesmo Senhor, acolhido agora com tanta demonstração de veneração, havia de passar por ali, dentro em poucos dias, como réu condenado à morte, com a cruz aos ombros? Meu amado Jesus, quisestes fazer a vossa entrada tão gloriosa, a fim de que vossa paixão e morte fosse tanto mais ignominiosa, quanto maior foi a honra então recebida.
A cidade ingrata, em poucos dias, trocará os louvores que agora vos tributa por injúrias e maldições. Hoje cantam, glória a vós, filho de Davi, sede sempre bendito, porque vindes para nosso bem em nome do Senhor. E depois levantarão a voz, bradando, tira, tira, crucifica-o. Hoje tiram os próprios vestidos, então tirarão os vossos para vos açoitar e crucificar. Hoje cortam ramos e estendem-no debaixo de vossos pés. Então tomarão ramos de espinheiro para vos ferir a cabeça. Hoje bendizem-vos e depois hão de cumular-vos de contumélias e blasfêmias. Ei, minha alma, chega-te a Jesus e dize-lhe com afeto e gratidão, bendito que vem em nome do Senhor. 2. Refere depois o evangelista que Jesus, chegando perto da infelicidade de Jerusalém, ao vê-la chorou sobre ela, pensando na sua ingratidão e próxima ruína. Ah, meu Senhor, chorastes então sobre Jerusalém, mas chorastes também sobre a minha ingratidão e perdição. Chorastes ao ver a ruína que eu a mim mesmo causava, expulsando-vos de minha alma e obrigando-vos a condenar-me ao inferno. Peço-vos, deixai que eu chore, pois que a mim compete chorar, ao lembrar-me da injúria que vos fiz ofendendo-vos. Pai eterno, pelas lágrimas que vosso Filho então derramou por mim, dai-me a dor de meus pecados, já que os detesto mais que qualquer outro mal, e resolvido estou a amar-vos para o futuro de todo o coração. Depois que Jesus entrou em Jerusalém e se fatigou o dia todo na pregação e na cura dos enfermos, quando chegou a noite, não houve quem o convidasse a descansar em sua casa, pelo que se viu obrigado a voltar para Betânia. Santa Teresa, considerando certa vez no domingo de Ramos, naquela descortesia para com seu divino esposo, convidou humildemente a vir hospedar-se no seu pobre peito. Agradou-se o Senhor tanto do convite de sua esposa predileta, que ao receber a sagrada hóstia, afigurava-se à santa que tinha a boca cheia de sangue vivo e ao mesmo tempo gozava uma doçura paradisíaca. Também tu, meu irmão, dirige a Deus, especialmente quando te aproximas da Santa Comunhão, o convite que vem hospedar-se em tua alma, a fim de não sofrer mais. E agora roga a Deus que, tendo Ele feito nosso Senhor tomar carne e sofrer a morte de cruz, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade para imitar, te conceda a graça de aproveitar os documentos de sua paciência e de alcançar a glória da ressurreição. Recomenda-te também a intercessão da Virgem Maria.